Oi, advogado, oi, advogada. Hoje a gente vai falar como usar um CRM no escritório de advocacia. Se você não sabe o que é um CRM, não importa. Eu vou falar o que é, vou falar da importância dele, dos principais usos dele e como ele se integra ao marketing, como é que eles se conversam, tá? Porque o CRM é uma ferramenta do comercial. Bom, se você quer entender, se você quer saber como melhorar as vendas do seu escritório, como tracionar melhor os leads que o marketing te entrega, que vem de campanha de Google Ads, de rede social, não importa. Como tracionar esses leads, fica comigo que é sobre isso que a gente vai falar agora. Que legal que você ficou nesse vídeo, então você está interessado em melhorar as vendas do seu escritório e usar um CRM. Então vamos lá. Por que eu estou gravando esse conteúdo? E esse conteúdo também é um artigo que eu escrevi, então do artigo que ele está no blog, vou pôr o link aqui embaixo se estiver no YouTube, né? Mas o vídeo também vai estar lá no artigo, então você pode ter acessado ele lá no artigo, mas aqui no YouTube também. Enfim, um dos maiores problemas que eu vejo, eu trabalho com marketing jurídico há muitos anos, então eu tenho aquele cliente, vamos falar daquele cliente que quer captação de leads, que quer aumentar as vendas do escritório de advocacia. Tá, ok? Não importa a área, a gente não vai tratar sobre áreas jurídicas, diferenças de cada uma, no marketing, estratégia, nada disso, a gente vai falar de vendas. A maioria dos escritórios que chegam, eu tenho aqueles que já vêm de outra agência, tá? Então eles vêm, às vezes, com aquela reclamação, eu investi bastante em Google Ads e minhas vendas não foram boas e os leads não vieram qualificados. Então a gente vai tratar isso. E eu tenho aquele escritório que chega que nunca fez marketing e está iniciando pela primeira vez e ainda tem N expectativas a respeito, porque a gente está em 2024, final de 2024, por causa do provimento 205, a modinha do Google Ads, né? Não que não dê resultado, que seja uma coisa boa, mas é uma coisa que em São Paulo e Rio de Janeiro já podia fazer, porque o TED entendia, todo mundo está fazendo, a concorrência ficou grande e o custo também ficou grande, não que não dê resultado, tá? Dá sim resultado, mas vamos lá. CRM, o que é um CRM? Bom, o C vem de cliente, tá ok? Eu fiz uma colinha ali para mim, para eu não sair do artigo. O R vem de relacionamento. E o M vem de gestão. Não eu estou traduzindo porque é uma sigla em inglês, né? CRM é uma coisa muito antiga, tem mais de 40 anos. Depois que são processos, são organizações de processos que hoje a gente tem, foram desenvolvidos softwares que fazem essa questão que a gente chama hoje de CRM mais comum. E aí eu vou também comentar alguns que a gente tem no mercado. Mas é isso. C de cliente, R de relacionamento e gestão. Então o nome já diz tudo. Aqui cliente a gente traz para o lead como para o cliente também, tá? Então aquela pessoa, aquele lead é aquele que você tem um contato dele, mas ele ainda não converteu em um cliente seu. Mas você tem aquele seu cliente que pode comprar de você novamente e você tem que se relacionar com ele. Perfeito? Então, e o relacionamento eu já falei, e como que você gerencia, como é que você faz a gestão disso? Vamos lá. Se você não faz marketing, se você não tem uma entrada de leads no seu escritório, não faz sentido você ter um CRM. Vamos pôr um escritório que começou a fazer Google Ads e hoje ele tem, vamos falar, uma taxa de 50, que é muito alta, tá? Eu lido hoje com 50 a 60 leads por mês, tá? São leads mais qualificados, mas normal, um escritório está lidando aí por mês com 50 e 60 leads que entram todo mês pesquisando, entram pelo site do escritório e fazem a levantada de mão, vamos falar isso, que solicitam um atendimento. Tá? Então, converteu no seu site esse número e aí eu pergunto para você, como é que você organiza e como que você sabe em que fase que está da sua venda, porque sua venda é consultiva. Aliás, eu falo isso num outro e-book, vou pôr o link aqui embaixo também sobre funil de vendas, tá? Mas não vou sair do assunto. Então, como é que você sabe em que parte da negociação cada um desses leads está? O que você conversou com cada um deles? O que você agendou e combinou com cada um deles? Entendeu? Então, assim, não tem como saber. Você vai ter ficar procurando anotação no papel. Isso é
inviável. Então, é para esse cenário. Se você vive de indicação, 2, 3, 5 clientes, a tua agendinha, o teu papel de mesa vai suprir a sua necessidade, tá ok? Então, vamos lá. Então, a gente já falou de organização dos dados dos leads, e aí a gente falou do quê? Você tem que ter um funil de vendas, tá? A sua venda é consultiva. O que é uma venda consultiva? É a venda que ela é apoiada no problema do seu lead, né? Que ele ainda não se tornou seu cliente, e não no produto. Eu não vou explicar isso agora, porque eu também explico isso em outro conteúdo, tá? Mas você precisa saber que venda consultiva é aquela que está no problema da pessoa. Porque a pessoa, quando entra em contato com você, advogado, ela conta um problema. Ela não chega para você, doutor, eu estou com esse problema e eu sei que eu vou precisar entrar com uma ação ordinária, com pedido de tutela antecipado, ou se o senhor decidir melhor, a gente já entra com a cautelar e depois a juíza a principal. O cliente não sabe disso, o cliente vai te contar um problema, ele quer ouvir de você qual é a solução para aquele problema e quanto que vai custar para solucionar, e é isso, entendeu? Então, e para isso tem fases, né? Então a venda passa por fases, não é um produto, tá? Aí a gente tem o acompanhamento do funil de vendas, aí a gente tem uma coisa muito legal, que é a automação de tarefas. Dentro de um CRM, hoje não importa, o que vai mudar é a interface deles. E lógico, tem as versões mais caras, tem mais funções. Dentro de um CRM você consegue enviar uma mensagem de WhatsApp, e aquela mensagem fica anotada ali vamos lá no feed, vamos usar esse termo, né? Lá no relatório do cliente. Então você abre um lead, vai estar lá todas as mensagens de WhatsApp que você mandou para ele, o que ele te respondeu, tá? Todos os e-mails que você mandou para ele ficam lá. Hoje no meu CRM eu faço a ligação pelo meu CRM, inclusive eu que faço comercial, eu uso um desse. Então quando eu faço uma ligação para um lead, né, que está no meu funil de vendas, a ligação fica gravada. Quando eu não lembro o que aconteceu, eu vou lá, ouço. Então, e-mail, WhatsApp, toda a minha comunicação e as anotações que eu faço ficam todas centralizadas lá. Uma coisa assim prática que acontece, às vezes eu estou com um lead, ele não fechou comigo agora, tá? E aí depois, ou ele fechou com outra agência, isso já aconteceu bastante, acontece, ou ele ainda não fechou e aí eu tiro ele do meu funil de vendas, né? Dou como perda, que eu vou comentar sobre isso. E aí depois, em algum momento, ele volta, passa uns 3, 4, 5 meses, até mais, já passou um ano, ele volta e ele pergunta: oi, José Carlos, eu falei com você e tal, você acha que eu vou lembrar? Eu falo com 70, 60, 50 a 60, 70 leads por mês, entendeu? É variável esse número. Você acha que eu vou lembrar o que eu falei um ano atrás? Aí eu pergunto: tá, João, um exemplo, qual é o seu e-mail? Na hora que eu jogo dentro do CRM, ele já me dá tudo. João, lembro, seu escritório é esse, teu site é esse. Naquela época você me comentou, isso tá tudo anotado. Entendeu? Olha a experiência que eu dou para a pessoa. É que nem quando você vai no médico, né? Ele não anota na fichinha dele. Quando você volta lá, você acha que ele vai lembrar de tantos pacientes, ainda mais médico de convênio, por isso que ele anota. Hoje, né? Antes era uma fichinha, hoje é um sistema, né? Os médicos mais modernos. E é isso. Então, essa questão de automação de tarefas. E por que automação? Além de enviar, você consegue criar gatilhos. Então, por exemplo, no meu, um gatilho que eu tenho aqui, toda vez que eu agendo uma reunião, então o meu CRM está linkado com a minha agenda do Google, que eu uso o G Suite. Então, na hora que eu agendo uma reunião, já aparece lá na minha agenda e automaticamente já manda uma mensagem para a pessoa que a reunião pelo WhatsApp que foi agendada. E ele já coloca uma tarefa para mim, para eu passar um e-mail para a pessoa confirmando a reunião antes da reunião. Tá? Tipo, no dia da reunião. Então, a primeira coisa que eu faço, eu pego enfim, mando um e-mail para confirmar a reunião e o WhatsApp. Então, ele coloca essas tarefas para mim e algumas coisas ele faz automatizado. Então, tipo, agiliza a minha vida. Imagina, eu estou tratando com um funil que tem bastante gente, como eu falei, tá? Relatórios, tá? Então, chega no final do mês, eu tenho um relatório e eu sei
quantos leads que o marketing me entregou, daqueles leads que o marketing me entregou, quantos que eu pude aproveitar, quantos que eram qualificados, eu vou falar sobre isso, daqueles que eu aceitei que eram qualificados para o meu comercial, eu tenho um relatório, eu perdi tantos leads na negociação, depois que eu mandei a proposta, por que eu perdi eles, né? Porque eu marco a perda, é por preço, então eu tenho uma noção se o meu preço está muito fora do mercado, por que é solução, então a solução que eu tenho uma noção de como está a minha venda e por que eu estou perdendo cliente. Eu não gerei necessidade, entendeu? Então, tipo, eu procuro você, às vezes eu acho que a coisa não é tão importante e ela é importante. Então, você, durante a venda, você tem que criar necessidade. Por exemplo, vou pegar uma coisa que veio na minha cabeça agora, o inventário. Se eu não entro logo, se eu postergo o inventário, eu tenho uma multa. Eu não me lembro se eu não sei, eu estudei direito, mas eu não lembro disso. E se a multa é cara ou não é, mas você tem que criar uma necessidade para a pessoa. Se você não fizer logo o seu inventário, você vai ter uma multa, tem tudo isso daí, vai, enfim, em várias outras coisas. Então você vai ter uma noção de por que você está perdendo. Dados são dados, entendeu? Então, assim, eles contam uma história e não a gente fica elucubrando em cima do que? De coisas subjetivas, e sim de dados, relatório. E comunicação e informações internas. Vamos lá. Hoje eu tenho uma agência, eu tenho meu sócio, eu tenho hoje 8 funcionários. No comercial hoje está só eu aqui, né? Eu só faço comercial. Mas enfim, se eu contratar agora um SDR, que é um pré-vendedor, para vir para cá, e eu passar alguns leads para ele, está tudo anotado no CRM. Caso eu tenha uma reunião com você, entendeu? E eu tive um imprevisto que eu tive que sair, a minha sócia consegue te atender, ela abre o CRM e tá tudo lá, ela consegue até escutar a ligação que eu fiz para você, entendeu? Então, olha só, olha como a coisa fica legal. Então, no escritório que tem mais que 2 advogados, você e seu sócio, vocês são em 2 e um estagiário. Poxa, você consegue ver o que seu estagiário conversou, ou mesmo que se seu sócio que está tratando e ele está de férias, não vai vender? Ele tirou uma semana de férias? Não, você abre o CRM, está tudo lá, todos os e-mails que ele mandou, todas as mensagens de WhatsApp, as ligações estão gravadas, você escuta a ligação, você tem como tratar, tá lá documentada a proposta que ele está anexado lá dentro. Então, olha o que o CRM faz. Beleza? Vamos para outra parte do vídeo. Bom, agora a gente vai falar do impacto nas estratégias de marketing. Então, a gente vai falar agora como que o uso do CRM no seu escritório, dentro do seu escritório, pelo seu comercial, que não é o marketing que usa, tá? Como é que ele impacta na estratégia de marketing, no trabalho de marketing. Então, vamos lá. Primeira coisa, independente do CRM, tem que existir entre esses dois setores um SLA, um acordo. Eu também falo isso num conteúdo que está lá, que é o e-book, eu falei um e-book sobre como estruturar o comercial de um escritório, e o link vai estar aí na descrição. Então, o que acontece? Se estiver no artigo, mais para baixo do artigo eu coloquei para você poder baixar esse e-book. Mas vamos lá, o que é esse SLA? É uma documentação onde que você fala para o marketing quem é o SQL que você precisa, quem é o ICP. Eu vou traduzir isso. SQL é o Sales Qualification Lead, ICP é o seu perfil de cliente ideal ou público-alvo, tá? São diferentes. Mas vamos lá, dentro do seu público-alvo você pode ter um perfil de cliente ideal, aquela pessoa que você atende com mais facilidade, que você vende com mais facilidade, aquela pessoa que a tua estrutura do seu escritório está mais adequada para atender ele, e ele vai ter uma experiência excelente com isso, tá? Beleza. Então, você vai documentar pro marketing quem é essa pessoa. E como esse documento pode ser usado tanto no artigo quanto no e-book, eu tenho uma coisa bem simples. Você põe num documento respondendo uma pergunta. Qual é o problema que a pessoa tem que depois que ela contrata você, ela não tem mais? Quando você detalha essa resposta dessa pergunta, o marketing consegue entender as dores que fazem a pessoa entrar em contato com você. Perfeito? Para cada área jurídica, e mesmo dentro de cada área jurídica, por exemplo, dentro do direito de família, o cara que está procurando um inventário é diferente da dor do cara que quer se divorciar, que é diferente da dor do cara que está querendo uma revisional de alimentos. E assim, sucessivamente, se estende pelo direito. Beleza? O que acontece? Então,
quando você documenta isso, então fica claro quem é o lead que o marketing tem que te entregar. Perfeito? O marketing, ele te entrega um MQL, é um Market Qualification Lead. Para ele te entregar esse lead qualificado, ele precisa de uma ferramenta que possa qualificar. As ferramentas mais baratas não tem como. Quando ele faz uma campanha de Google Ads, a campanha de Google Ads, ela vem através de palavras-chave. Tá? Diferente da rede social. Eu não vou entrar no marketing, entendeu? Então vamos lá, rede social só para pontuar. São campanhas interruptivas, meramente que seguem o 39 do Código de Ética, meramente informativa, que não pode configurar captação de clientela, e moderada. Google Ads pode. Então a gente pode fazer um anúncio direto. Por quê? Porque são as pessoas que estão procurando por aquele problema, por aquele serviço. Gente, eu me perdi, vai ter um corte, eu vou retomar. Então, quando você faz esse SLA, o marketing, ele entrega e ele tem que te entregar um lead qualificado que ele depende da ferramenta que ele tem. Quando é Google Ads, a pessoa entra diretamente, preenche o formulário, então o único meio que ele tem de fazer um filtro é através do preenchimento do formulário. Tipo, você tem esse documento, sim ou não? Se ele preencher sim, entrega pro comercial, sim. Preencher não entrega, ele retém lá para ele. Então, isso é o MQL, perfeito? Então, o marketing tem que te entregar, assim, através de campanha. Ele não pode te entregar um lead que não tem nada a ver com aquilo que você está anunciando, tá? Então, vamos lá. Se você está fazendo uma campanha de divórcio, não importa, eu peguei ela como exemplo. O que vai vir muita gente com dúvidas. Não espera que você não vende um produto, não é uma loja virtual que eu estou procurando aqui lente para câmera, que eu estou olhando aqui para lente, e aí eu escolho qual lente que eu quero, eu vou ver a 70-90 se é melhor, a 17-70, tal, vou escolher, ver as características, essa aqui vai me atender melhor, põe no carrinho e passo o cartão. Poxa, não é isso. Vai vir uma pessoa cheia de dúvidas, mas uma pessoa que, por exemplo, no outro dia um cliente meu comentou, poxa, mas o lead não é qualificado. Aí ele me mostrou um que ele achou que não era qualificado. A pessoa entra em contato, tá, com ele, era uma moça, falando, eu estou casada, né? Ela falou, eu moro com o meu marido há mais de 10 anos, né? Ela falou, mas eu não sou casada, o apartamento está no nome dele, nós temos 2 filhos, e eu gostaria de saber se eu me separasse dele, se eu tenho algum direito, se é eu que tenho que sair de casa, tudo. Poxa. O que ele queria? Que a pessoa ligasse para ele e falasse, eu quero contratar um advogado para fazer meu divórcio? Não. Entendeu? No fringir dos ovos, ele tinha que vender o quê? Uma consulta para essa pessoa. E pelo jeito que ela escreveu no WhatsApp, ela era uma pessoa de escrever uma sentença com concordância verbal, tudo direitinho, beleza? Outra coisa, a maioria dos advogados que convertem no meu site não leem a página, não leem o conteúdo. Eu tenho um conteúdo na página, na minha landing page, que explica tudo que eu faço, como é que eu faço, como é que a gente faz a Rise Up. E aí eu entro, que a gente constrói estratégia, não vende pacotes, tudo. A primeira coisa que me pergunta, eu queria saber dos pacotes. Se advogados com curso superior não lê o conteúdo da landing page e já sai clicando no botão do WhatsApp ou solicitando contato, você não vai, se você fizer previdenciário e trabalhista, então nem espere que a pessoa leia nenhum conteúdo, entendeu? Então assim, e aí eu acho isso eu acho até hilário, porque e depois ele fala, poxa, a pessoa não lê meu conteúdo, mas você também não lê quando você entra numa página, você já sai falando, são poucos que leem, tá? Então vamos lá, o marketing tem que entregar esse lead, e aí o que acontece? Quando você opera o CRM, então o CRM vai estar linkado com a ferramenta de marketing, onde que o marketing entrega esse lead dentro do CRM, você traciona esse lead dentro do CRM e o que você precisa fazer. Primeira coisa, quando você aceita esse lead, então o marketing pode pôr lá um botão, não é assim que a gente faz, a gente mapeia o funil, mas na hora que você aperta um botão, você aceita esse lead, tá? Então você está informando para o marketing através de ferramenta, não precisa ter um contato humano, que você está aceitando no seu funil de vendas aquele lead que ele entregou. Aí agora ele sabe que ele está te entregando um lead qualificado, que ele está indo no caminho certo. Se você rejeita, então ele te entregou hoje 10 leads, você rejeitou 8, ele vai olhar, caramba, porque você rejeitou 8, entendeu? Então ele vai querer uma reunião com você ou conversar para ir mais a fundo o que ele está errando, tá? Então se você aceitou, ele te entregou 8, você aceitou 5, poxa, tá legal,
Tá ok? Então, o 5, se você perder e não vender, a culpa não é do marketing, porque você aceitou o lead como qualificado. Então, você perdeu ele no processo de vendas, ou porque ele comprou de outro advogado, e porque ele achou teu preço muito caro, porque ele não gostou da sua solução, porque não teve rapport, que é empatia, entendeu? Pessoas compram de pessoas, entendeu? Seu cliente não sabe avaliar o seu intelecto jurídico, ele vai comprar daquele que foi mais simpático com ele, que atendeu ele melhor, pela experiência de venda, entendeu? Então ele vai se, por aquele que passou, que ele se sentiu mais seguro, ponto. Que acontece? Então, quando você marca um motivo de perda, aí depois que você aceitou, você tem que também tirar esse pessoa do seu funil, como venda ou como perdido. Quando você marca perdido, você também marca os motivos de perda. E os motivos de perda, se for perfil, então o marketing sabe que o único erro do marketing é quando você marca como não perfil. Isso é a maneira como a gente organiza, tá? E os outros métodos é para eu mais olhar o relatório junto com você e eu te prestar, como eu também faço comercial, eu estudo muito comercial, te prestar uma assessoria de como tracionar melhor esse lead. Pô, você estudou direito. Entendeu? Você não estudou, você não é técnicas de venda, você não leu livros de vendas, nem nada disso. Então, por isso que você contrata um profissional para te ajudar. E sim, aqui a gente implementa tudo, configura todo o CRM e só põe para o escritório operar e a gente vai traçando, mas é importante o escritório entender, o advogado, a importância dele. Beleza? Então, o que acontece? A gente já vai indo para o final, que é CRMs no mercado. Tem muitos, tá? Então, assim, cada hora eu me deparo com um novo. Os mais que eu tenho, né, que a gente usa o RD Station no marketing, que integra, é o próprio do RD Station, o Pipedrive, que é um dos mais antigos e conhecidos, o Salesforce, que é o mais robusto, a avó de todos, de onde que o Iron Ross trabalhou lá, né, que ele escreveu o livro Receita Previsível, que deu um boom aqui no Brasil alguns anos atrás, né, mas não é esse o assunto. Então, assim, o Salesforce, Pipedrive, o Agendor, tem o CRM da própria Microsoft, que integra legal com escritórios que usam as questões da Microsoft, e assim sucessivamente, você tem muitos. Mas que eu já trabalhei em Mosquito, Pipedrive, o CRM do RD Station, hoje eu uso o Exact Sales, então assim, tem muitos, tá ok? Então, todos eles vão fazer a mesma coisa. Então, para você usar um CRM, primeiro você tem que ter aquela trilogia: processos, pessoas e tecnologia. Tecnologia é um bom CRM, processos são os processos. Por que processos? Um CRM é como se fosse uma planilha de Excel, como se fosse um Word. O que adianta eu abrir um Word se eu não souber escrever? O que adianta eu abrir uma planilha de Excel se eu não souber operar? Ela não vai me servir de nada, e uma planilha de Excel é uma coisa, monstro, entendeu? Dá para fazer milhares de coisas com ela. Só que se eu não sei, não vai me servir de nada. Se eu não tenho um processo, se eu não tenho um objetivo, eu não tenho uma coisa que eu quero fazer dentro dela, não vai me ajudar. Então, você tem que ter todo o procedimento, que é isso que a gente implementa, e coloca dentro do CRM para o escritório operar. Então, você vai ter todo o seu procedimento, definir o seu funil, montar dentro do CRM, configurar os e-mails, as mensagens de WhatsApp, tudo, os motivos de perda, e tudo isso daí por aí vai. E pessoas. Então, você tem que ter pessoas que tenham uma consciência que aquilo não é uma ferramenta a mais para ela fazer. Poxa, aquilo é o coração do quê? É o coração do comercial. Se a pessoa não operar aquela ferramenta, poxa, e ela querer um resultado, não vai ter, porque não tem organização. Entendeu? Então tá tudo anotado, vai perder gente, vai ter gente que tá quente para fechar e você esqueceu de ligar, esqueceu de cobrar a proposta, de fazer follow-up, e é isso. Beleza? Se eu ficar muito aqui, esse vídeo já deve estar enorme, mas eu creio que eu falei bem sobre o CRM, tá? E como você deve usar ele dentro do seu escritório. Então, agora que você já sabe
a importância dele, mão na massa. Pode contratar um CRM e começar, ele é super intuitivo, e começar a organizar ele. Vê pelos conteúdos da RiseUp que já vai te ajudar bastante. Ou se não, entre em contato comigo, entre em contato com a RiseUp, que a gente vai implementar tudo isso dentro do seu escritório. Um grande abraço para você. Não esquece de curtir o vídeo e de compartilhar esse vídeo. Claro, se você gostou e se ele foi útil para você. Te desejo boa sorte.